quando a gente fala de amor, nós estamos falando de solidariedade. Então, por isso, mais uma vez, além do agradecimento ao SUS, agradecimento aos trabalhadores da saúde, incansável durante 14 meses. E nós vamos vencendo com fé, determinação, humildade e também, acima de tudo, cobrando para que a vacina chegue mais cedo, chegue mais rápido. Assim seja. Programa Hora da Família. Oferecimento Taquete Variedades, Supermercado Grassi e VPS Locações. Supermercado Grassi, a melhor opção para suas compras, onde você encontra produtos de qualidade com preço justo, ofertas todos os dias, bom atendimento e variedade. Supermercado Grassi, há 57 anos, bem no coração de Linhares. Cafeicultor, sua colheita começa aqui. Na Taquete Variedades você tem tudo para uma colheita com mais economia. Botinas, luvas e garrafões térmicos com preços imbatíveis. Tá barato, tá na Taquete. Tá difícil agilizar a sua obra? Então não perca mais tempo. Alugue seu equipamento, máquina ou ferramenta na VPS Locações. Tudo para adiantar a sua obra com preços especiais. VPS Locações, lateral da BR-101, bairro 3 Barras, em Linhares. A Autoescola Monte Verde acredita em Linhares, a melhor cidade do estado para trabalhar e morar. Autoescola Monte Verde e Monte Verde Cursos, com sede própria no bairro Conceição. Autoescola Monte Verde, no bairro Interlagos, em frente à Nova Pracinha. E no bairro Shell, com pista de moto igual a do Detran. A comunidade de Linhares pode contar com a Autoescola Monte Verde, sempre investindo para melhor atender, tanto em segurança, conforto e comodidade a todos. Vem aí mais uma super campanha da Rede Sim para os meses de maio e junho. Em parceria com o Comércio de Linhares, a Rede Sim lança a campanha Sonho de Mãe. E você poderá ganhar vários prêmios. Uma TV 43 polegadas, um smartphone, uma linda joia de R$700, um vale compras de R$600 e uma Air Fryer. Sorteio dia 29 de junho. Valorize o comércio de nossa cidade. Compre aqui nesse momento de retomada da economia, além de presentear a pessoa que você ama. Promoção Sonho de Mãe. Realização Rede Sim. A melhor visão em todas as distâncias, você pode confiar. Ótica Veja. A Ótica Veja possui grande variedade de armações, lentes e óculos solar das melhores marcas e modelos e com o precinho que cabe no seu bolso. Óculos solar com até 50% de desconto. Armações a partir de R$ 99,00 e seus óculos de grau completo a partir de R$ 179,00. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Ótica Veja, há 45 anos sua melhor visão, próximo ao Mercado Municipal no centro de Linhares. Domingo é Dia das Mães, dia de homenageá-la, de dizer eu te amo. Nós do Supermercado Grassi desejamos esperança e fé a todas as mães e que em breve possamos nos abraçar. Feliz Dia das Mães, homenagem Supermercado Grassi. Além das perdas de muitas vidas, a pandemia também afeta a economia. Com a perda de milhares de empregos, muitas famílias sofrem e se encontram em situação de pobreza. Linhares Sem Fome, uma ação solidária. Precisamos nos unir e ajudar quem mais precisa. Procure os locais de arrecadação e faça a sua parte. Contribua com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal ou pelo Pix. A esperança agradece. Apoio Rede Sim, Prefeitura de Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio.
Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto, corretora de seguros e consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, excelente noite para você, noite de sexta-feira, começando mais um Bate-Papo das 6 e é claro, sempre a sua participação é fundamental na TV Sim, canal do Espírito Santo 16.1, tá? E o WhatsApp já tá na tela, 996224547. Você vai poder fazer questionamentos porque é uma aula de história o que vai acontecer aqui nessa próxima hora. Gente, porque hoje o tema é o aniversário de 29 anos da Serliges. O que é a Serliges? Vamos saber um pouco mais. Conta a história do município, o nosso patrimônio. Vamos ter depoimentos também falando, no geral, do que é um patrimônio histórico, como ele deve ser preservado, como ele deve ser apresentado para a sociedade, como os mais novos podem aprender um pouco mais. E para isso, estou recebendo o Reuber Nascimento, presidente da Serliges, e a Zilá Maria Sabaini, diretora da Serliges. A Serliges, gente, foi fundada em 29 de abril de 1992 e reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal 1924, em 26 de agosto de 1996. A casa é uma associação civil de caráter cultural e científico, que tem por objetivo o estudo da história, geografia e ciências afins, especialmente no que concerne, claro, ao nosso lindo município de Linhares. Professora Zilá, boa noite. Que honra receber a senhora e o senhor Reuber aqui no Bate-Papo das 6. Vamos falar muito de história nessa noite? Vamos falar da história de Linhares, né? E da fundação da Serliges. Bacana. A Serliges é um marco cultural para Linhares. A história está sendo montada, né? Pesquisada, propagada, arquivada pela Serliges. Que bacana. E a gente vai falar mais sobre isso. Reuber, boa noite. Prazer receber o senhor também aqui no Bate-Papo das 6 na TV Sim. Boa noite a todos da TV Sim, todos os linharenses, em especial aos membros da Serliges e os que não são membros da Serliges, completando 29 anos. Quando falamos da Serliges, nós estamos falando da seccional regional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Essa casa que foi fundada por Maria Lúcia Grossi Zunti, Terezinha Durão Costa, Arlene Campos, assessorado por muitas outras pessoas, com participação de Dr. Nelson Darby de Assis e muitas outras pessoas que compuseram daí para frente a sua primeira diretoria, que perpetua até os dias de hoje. E são pessoas realmente que fazem parte da história de Linhares e que, como guardiãs, graças a Deus, tiveram essa grande ideia e isso vem seguindo adiante. E para quem é novo na cidade, tem muita gente nova chegando para morar em Linhares. Para quem já é de Linhares, mas sabe pouco da história, é realmente um lugar para a gente aprender um pouco mais, não é isso, professor Reuber? Segundo Maria Lúcia Grossi Zunti, só se ama o que se conhece. E a história de Linhares, ela é bem fragmentada. Nós tivemos um norteador, que é o livro de Lastênio Calmon Júnior, Vultos, Fatos e Lendas de Linhares. Seguido do panorama. Esse aí é uma Bíblia, eu estava falando fora do ar. É uma Bíblia para a gente, no meu fato aqui, 40 e poucos anos, para a gente que frequentava a biblioteca pública, era para a gente se aprofundar na história, era com esse livro fantástico. Panorama Histórico de Linhares, da Maria Lúcia Grossi Zunti, está na segunda edição.
Seguimos também com o Guia Histórico e Geográfico das Ruas de Linhares, feito pela Serliges. Também, muita gente também não pela sabe, a gente vai falar sobre isso, sobre nomes de ruas também. O porquê, né, de cada rua tem um nome, a homenagem, quem foi essa pessoa, muita gente não sabe. Então nós temos o norteador. Como Linhares tem uma história riquíssima e fragmentada, é interessantíssimo nós termos esse norte. E hoje eu fico muito orgulhoso porque faço parte já da segunda gestão na presidência daquela casa, né? E nós recebemos todo o público-alvo, do infantil ao universitário. E, segundo a professora Arlene, a gente fica muito feliz porque, segundo ela, o nosso público-alvo seria o infantil. Porque eu cresci sem ter conhecimento da história de Linhares. Hoje eu posso falar para todos os senhores, eu sou um leitor assíduo da história de Linhares. Eu tenho esse norteador. E com muita clareza, sou estudioso, até reclamado pela minha esposa, que a minha cabeceira tem 10, 15 livros, tudo que se refere a Linhares, inclusive aquelas personalidades que por aqui passaram, e que tem os diários, como Dom Pedro, a Princesa da Baviera, o Frei, etc, etc. Isso é o norteador. Então, com esse fragmento que a gente faz essa junção para que possa estar passando para o infantil e todos os outros a riquíssima história de Linhares. Bacana demais. E você vai participando. Se você tem alguma pergunta, no 996224547. 996224547. Perguntas relacionadas, claro, à história de Linhares, e vale a pena. O professor Azila, a gente estava falando também, e realmente se a gente conversa, é um programa que daria para mais de 1 hora, mas a gente tem que resumir e trazer alguns fatos históricos também. A gente vai falar onde funciona a Serliges, se está aberta, se não está na época de pandemia para visitação. Mas vamos falar aqui, pegando de Dom Pedro um pouco, por que veio, né, para a criançada que está em casa agora acompanhando, qual foi o trajeto que ele fez, as homenagens que tem até hoje em Linhares, se é que tem homenagens, conta um pouco dessa história. Dom Pedro morava no Rio de Janeiro. Ele era amigo do Comendador Rafael. Aí o Comendador Rafael veio morar em Linhares e se apaixonou por Linhares. E uma rua hoje leva o nome dele. Aí ele se apaixonou por Linhares e vivia convidando o Dom Pedro a vir a Linhares. Ele falava tanto da Lagoa de Paranã e falava porque as terras do Comendador é onde é hoje Comendador Rafael, é o Guache, região ali. É aquela região toda. E o Dom Pedro II, ele era um amante de caçadas. Inclusive, na viagem que ele veio... Não, deixa eu voltar. Aí, de tanto convidar, ele aceitou. Mas ele não veio em missão, em missão oficial. Ele veio, ele tinha ido ao Nordeste... E, na volta, ele deixou a comitiva em Vitória e veio. Ele veio de canoa, de Aracruz, subindo o rio. Depois passou na Lagoa Aguiar e veio a cavalo, chegando aqui à noite, às 10 horas da noite, chegando em Linhares. Ficou mais ou menos uns 6 dias, visitou a lagoa, se apaixonou e na ida, inclusive, ele ia atirando nos pássaros, não sei se matou, se não matou, e ficou encantado com a lagoa. Então ele vem por um convite mesmo do Comendador Rafael. E no diário ele deixou escrito todas as reentrâncias e saliências da Lagoa de Paranã. Ele foi pelo lado esquerdo e voltou pelo lado direito. Então, ele conheceu
toda a margem da Lagoa de Paranã. Que bacana. E depois também um dia ele foi até a entrada da Lagoa de Paranamirim, que é a Lagoa Nova. Sim. E aí voltou. E ele lá da Serliges, lá da Praça 22 de Agosto, ele olhando para o Rio Doce, ele disse assim: nenhum mais belo em se tratando do Rio Doce. Agora, eu tenho viajado por aí e quase todo lugar tem assim, Praça Dom Pedro II, Rua Dom Pedro II, ou um monumento importante, ou uma casa. Agora, aqui em Linhares, não tem nada com o nome de Dom Pedro II. Um busto na ilha apenas? Não, tem na ilha é uma placa. Uma placa, Eu tive uma vez. E perto da Serliges tem um busto bem no alto, que nem tem um nome e a leitura para a gente tem. Vocês da Serliges é que sabem só, porque a pessoa mesmo visitando a praça, ela não consegue. Não consegue, porque não tem a leitura, que é Dom Pedro. Então, são essas pequenas coisas que fazem falta. Realmente. São detalhes, são histórias que a gente vai contando. E outra coisa, o Dom Pedro foi patrono do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, do Brasil. Quem fundou o Instituto no Rio foi a elite econômica e as pessoas ilustres. Eles fundaram numa época em que o Brasil ainda tinha muitos portugueses aqui e não estava consolidado ainda como nação. Isso foi em 1838. Nossa, muito tempo. Dom Pedro, nessa época, tinha 13 anos. Aí ele não fez parte, mas ele começou a frequentar e aí se apaixonou pelo Instituto, que era para consolidar a independência totalmente do Brasil de Portugal. Já era independente no papel, mas não estava consolidada. E aí, no ano seguinte, em 1939, ele já com 14 anos, eles já tinham decretado a maioridade dele, né? E aí ele foi o patrono do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Olha aí. E ele, frequentador assíduo, ele frequentou 509 reuniões do Instituto. Esse frequentava, além de ser e é o responsável o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi que consolidou também a história do Brasil. Bacana. O Helber, a Serliges hoje está recebendo, está aberta para visitação em época de pandemia? A gente tem que fazer esse serviço também para a comunidade. Conta pra gente. E é claro, muita gente não sabe onde fica. Então, a Serliges está obedecendo a parte da pandemia, né? Nós estamos abertos, não para visitação, mas para consultas, pode ter um agendamento prévio para qualquer pesquisa, né? E ela permanece de segunda a sexta-feira. Entendeu? Eu gostaria de estar falando dos 29 anos da Serliges. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo completou 105 anos, né? E hoje tem como presidente Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves. E nessa ocasião, por incentivo do Dr. Renato Pacheco, que era o presidente do Instituto Geográfico do Espírito Santo,
Quero falar de Maria Lúcia Grossi Zunti, que mesmo não sendo linharense, mas não mediu esforços para fundar a seccional de Linhares. Juntando com outras guerreiras na época, buscou apoio de Terezinha Durão Costa, Arlene Campos, e foram buscar apoio, ficaram encantada. Ela, como historiadora que é, e autora desse grande norteador, junto com essas guerreiras, buscaram também, junto ao Dr. Nelson Darby, que era juiz de direito, e o fórum, nessa ocasião, era na Praça 22 de Agosto. Ah, se eu me lembro ainda do fórum lá. E lá o Dr. Nelson de Assis, ele cedeu uma sala para as primeiras reuniões, e assim foi feito. Foi angariado outras e outras e outras pessoas, porque a parte histórica, a parte do Instituto, que nós fazemos um trabalho voluntário, então a pessoa tem que gostar, né? O voluntariado, ele tem que ser diferenciado, porque ele faz porque ama. Se você não conhece, você não ama. E esse é o nosso lema. Eu gostaria de estar passando para a primeira composição que foi feito, da primeira composição da Serliges. A presidente foi Maria Lúcia Grossi Zunti, a primeira presidente da casa. O vice-presidente Mário Calmon Holiday, secretário Arlene Campos, vice-secretário Gerson Sila Pestana, tesoureira Ataolpa Duarte Calmon Costa e diretor social Teni Almeida da Conceição. Dentre das coisas que a Serliges hoje interfere em tudo que diz respeito a Linhares. Nós temos, citando o exemplo, o desmembramento a fundação da cidade de Soretama, que naquela época ainda era Córrego d'Água, e nós tivemos uma participação gigantesca da Serliges, porque a Serliges ela não concordava e nós não concordávamos, e hoje nossa co-irmã Soretama, mas o nosso patrimônio, a nossa riqueza, a nossa floresta, isso não foi permitido pela Serliges e pela Sociedade de Linhares. Então, tanto é que a reserva da Vale, hoje reserva de Linhares, pertence a Linhares, embora passe de Soretama, mas ela pertence a Linhares. Então, a nossa co-irmã Soretama, e como também Bananal e muitos outros, também uma tentativa de desmembramento de Bananal, etc., tudo isso passa pela Serliges. A não concordância com a construção da Prefeitura Municipal naquele complexo arquitetônico que é a Praça 22 de Agosto também tem a participação da Serliges. E muitas outras coisas, como tombamentos e etc., que aquela casa, a antiga Casa da Câmara, que hoje está de posse da Serliges, é o único patrimônio tombado que nós temos pela municipalidade. Ela é tombada em todos os seus entornos. E hoje, de posse da Serliges. Eu estou falando de 1992, ainda o prefeito era Luiz Durão. Sim. Entendeu? E esse tombamento não pode ser feito nenhuma obra nas duas laterais e no fundo daquilo sem a permissão, sem a prévia consulta da sociedade através da Serliges. Então, foi impedido que fosse feito também a prefeitura naquele complexo arquitetônico que é a Praça 22 de Agosto, que é o nosso marco zero. Bacana. E a Serliges hoje recebe todos a classe estudantil. Mesmo nós já vamos para quase 2 anos dessa pandemia, nós já estamos ultrapassando os 33 mil visitantes naquela casa. Fantástico. E já tivemos paralisação de vários anos, 2 anos para construção, agora mais 2 anos na pandemia e quarentena. Então são 33 mil pessoas visitaram aquela obra. Que por lá passaram. Bacana.
Vamos fazer um intervalo. Eu tenho também alguns depoimentos sobre patrimônio histórico. Doutora Eliane Lordelo, arquiteta doutora em patrimônio histórico. Ela fala, no geral, da importância do patrimônio histórico. A gente pode sair para o intervalo com essa fala, produção? Quando eu fazia o doutorado, eu morava no sítio histórico de Olinda. Então, peguei um ônibus da Universidade Federal de Pernambuco para o sítio histórico de Olinda. E ao meu lado veio um rapaz que fazia design na mesma universidade. E ele falou assim para mim, eu não gosto de Olinda, porque eu não vivo no passado. Então eu disse a ele, olha, Olinda também não vive no passado. Olinda traz para o presente 470 anos de história. E é assim que eu vejo o patrimônio, como uma seleção de coisas que você guarda, preserva, conserva, por seus passados, para que todos os futuros possam conhecê-lo. Tá, então, a valorização do patrimônio, como a doutora Eliane também coloca aqui. Preservar para que outros possam conhecer também. Não é isso, professora? É. Muito bacana. Deixa eu fazer um intervalo, então? Tem muita conversa ainda hoje. Eu tenho imagem do trânsito aí, produção? Tá aí, o trânsito vai fluindo muito bem. BR-101, a Avenida Samuel Batista Cruz, as suas laterais também muito tranquilo. Enfim, a gente vai para o intervalo. E daqui a pouquinho a gente vai tentar também trazer a parte do jornalismo, o novo mapa de risco. O governador Casagrande deve anunciar em instantes também, através das redes sociais, dos canais do governo do estado, o novo mapa de risco que terá validade para a próxima semana. A BR-101, que era chamada, eu lembro, quando criança, de Federal, né, professora? Antes era Marechal Rondon. E aí o nome, aí como ela era recém-mudada de lugar, porque passava no centro de Linhares. Olha aí, não era onde é hoje. Não era onde é hoje. Aí depois estão na rodovia federal. Agora, aí fizeram a escola Emir de Macedo Gomes. Olha, era uma novela para se chegar à escola estadual, o acesso. Nossa, eu que morava onde eu moro hoje, em cima do Carla Guedes, era trilhas. E como a Lagoa dos Patos estavam secando, então era trilhas que dependiam das chuvas. A Lagoa dos Patos, a gente só para se localizar, para fazer o intervalo, senão a gente não faz o intervalo, na região da Rufino de Carvalho, ali ou eu estou errado? É onde atualmente a prefeitura... então. Hotel Prate pode ser considerada que era o Talveg, a parte mais funda da lagoa. Agora, ela se estendia até a Comendador Rafael. Nossa. E se estendia além da Marechal Rondon. Bacana. Então vamos fazer um intervalo, depois a gente retoma esse assunto e outros mais. Bate-papo das 6 volta já já e a sua participação é fundamental. 99622-4547. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Uma vida saudável tem que ser saborosa. E quem entende sabor já sabe, nem todo frango é igual. Os produtos que frango são diferentes, mais nutritivos, saborosos e rendem mais. Tudo isso porque 100% dos frangos são alimentados com minerais orgânicos vegetais
altamente saudáveis. Com os produtos Que Frango, sucesso na cozinha é garantido. Então faça a escolha certa, procure pelos produtos da Que Frango. O sabor da família. Um produto Proteinorte. No próximo domingo, dia 2 de maio, tem mais uma super premiação no Cidade de Prêmios. E com apenas R$10, só R$10 você ajuda ao Lar da Fraternidade e concorre a R$1.000 no primeiro prêmio, R$2.000 no segundo, R$2.000 no terceiro. E no quarto prêmio tem uma Honda CB500F 0 km ou uma bolada de R$25 mil no seu bolso. É você quem vai escolher. É uma Honda CB500F ou R$25 mil em dinheiro vivo. E ainda tem 15 prêmios de R$400 cada no Giro da Sorte. Adquira já seu título de capitalização com nossos vendedores e pontos de venda credenciados por apenas R$10. Baixe também nosso app no Play Store de seu celular. Vendas limitadas. Garanta já a sua chance. Sorteio ao vivo a partir das 10 horas da manhã pela TV Sim, rádio, Facebook e YouTube Cidade de Prêmios. A melhor internet pelo melhor preço? Vem pra Megalink e aproveite os novos planos. 100 e 200 mega com TV digital grátis. 300 mega com TV digital, filmes, séries e canais infantis por apenas R$ 129,90. Vem se divertir com a Megalink. A melhor visão em todas as distâncias, você pode confiar. Ótica Veja. A Ótica Veja possui grande variedade de armações, lentes e óculos solar das melhores marcas e modelos e com o precinho que cabe no seu bolso. Óculos solar com até 50% de desconto. Armações a partir de R$ 99,00 e seus óculos de grau completo a partir de R$ 179,00. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Ótica Veja, há 45 anos sua melhor visão, próximo ao Mercado Municipal no centro de Linhares. O seu descuido hoje pode ser o sofrimento de alguém amanhã. A Covid mata e quem não se cuida pode se tornar um agente da morte. Governo do Espírito Santo. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, claro, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Estamos ao vivo no Facebook e também na Rádio Sim FM 106.1. E é claro, obrigado você pelo carinho, pela carona, você que está voltando para casa agora, depois de mais um dia de trabalho, ouvindo a 106.1. Ô Helber, fala um pouquinho do patrono. Você quer falar sobre a questão do patrono? Explica um pouco mais também quem é, os porquês, por favor. Mais aula de história para você que está em casa. Então, nas primeiras reuniões, já na iminência de montar a seccional, Maria Lúcia, etc. Então, o primeiro passo foi onde, quem, onde, data, qual seria o patrono. E por unanimidade foi escolhido o patrono da Serlige, o senhor Joaquim Calmon, seu Quincas Calmon. Ele é o patrono da Serliges. E dentro dessa reunião foi focado para que fosse feita a primeira reunião exatamente no dia 29 de abril, porque é a data do aniversário do seu Joaquim Calmon. Então, a data do aniversário do seu Joaquim Calmon, 29 de abril, que é a mesma data da Serliges. Então, falando de Joaquim Calmon, nós estamos falando dos mais visionários linharenses que Linhares já teve. Então, na sua gestão como prefeito de Linhares, que foi inaugurado a Ponte Presidente Vargas, e com a eminência de angariar recurso também para as outras obras, como a Ponte Antônio Palheiros, que liga Linhares ao Noroeste, que é a Ponte de Ribananal. E nós estamos falando nos 100 anos de Linhares, que ela era exclusivamente voltado para a extração de madeira.
Sim. Então todas as nossas madeiras nobres, jacarandá, peróbica, jequitibá, etc., não ficamos só com aquele jequitibá na beira da BR-101, né? As pessoas eram atraídas para vir para cá pela exploração, né? E após a inauguração da ponte Presidente Vargas, em 1954, foi que Linhares, ao interligar o Brasil de norte a sul e Linhares a ser interligado a todas as regiões, o impulso de Linhares veio dali. Aí Linhares impulsionou. Ela teve 100 anos para trás, inclusive com o desmembramento, a perda da municipalidade para Colatina, que toda essa região pertencia a Linhares, da Foz, do Rio Doce, até a divisa com Baixo Guandu, tudo pertencia a Linhares. Como era tudo muito difícil, transporte, a travessia, o Rio Doce bastante problemático, para você ir para Colatina e etc, para a Regência era tudo de canoa, de balsa, etc. E com o desenvolvimento, com a chegada, a montagem da vila, foi fundando Colatina, a chegada do café, a chegada da linha férrea, então aquela região teve um desenvolvimento maior, tornando-se vila até que Linhares passou a pertencer a Colatina. Entendeu? Então nós ficamos de 21 a 43, foi quando Linhares desmembrou novamente de Colatina em 43, mas ficou de 21 a 43, e antes disso muitos políticos de Linhares, vendo aquele progresso, levaram tudo para lá, levaram a Câmara Municipal, as sessões da Câmara, e saiu de Linhares para poder ir em sessão da Câmara de canoa. Entendeu? Então era muita dificuldade. Então, de 54, após a inauguração da ponte, foi muito interessante que Linhares teve esse impulso. Agora, a ponte, então, é um verdadeiro divisor de águas, literalmente falando, né, Hilber? A ponte é o divisor de águas. E Linhares, nós temos duas vertentes. Nós temos o cacau. Por que Linhares voltou a desmembrar de Colatina? Porque ela teve a impulsão, Eu sempre digo e sempre falo que Linhares é um subproduto do cacau. Através do desenvolvimento da lavoura cacaueira, que Linhares impulsionou novamente e teve condição de separar de Colatina. Aí já... Nós estamos falando de 17 para cá, nós completamos o centenário do cacau, já com vários problemas passados, e hoje já com cacau híbrido, com nova tecnologia, com grandes fábricas de chocolate pequenas, mas já temos. Então, Linhares deve muito ao cacau. Linhares deve todo esse progresso, não só Linhares, como o norte e noroeste do estado e a ligação ao Brasil, esse crescimento que Linhares teve a partir da ponte Presidente Vargas. Agora, então, um personagem histórico, querendo ou não, é a família Calmon, a partir do seu Joaquim. Eles chegam aqui, ele chega com a família em que ano? E aqui praticamente era um latifúndio de terra. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, mas era uma grande terra e você ia tendo uma ocupação, né, como vocês vêm trazendo na história. E é uma das primeiras famílias a chegarem enquanto o registro histórico, ou eu estou enganado? Pode falar, eu completo. A família Calmon veio a Linhares de Anchieta, e a família é originária da Bahia, em 1809. Nossa. Então, todos os Calmons de Linhares são descendência de João Felipe Calmon, que a fazenda deles ficava onde é a Federal lá. Em Capé hoje, que é a estação experimental. Naquela depois da ponte. Então, e naquela época ninguém queria vir a Linhares morar. Então eram dadas terras e as pessoas então que ficaram aqui e foram adquirindo os descendentes. Tanto é que aqui em Linhares a família Calmon detinha todas grandes propriedades. E isso foi um motivo de impedir o desenvolvimento de Linhares.
Agora, Linhares teve um boom depois da ponte, e por quê? As terras do seu Quincas, né? Do seu Joaquim Calmon, que a gente chamava de Quincas. Ele dividiu as terras dele em lotes, inclusive os lotes que meu pai comprou, que eu vim morar aqui em 1956. Meu pai comprou lotes do seu Quincas, diretamente. E aí, com a ponte, né, veio o progresso e a italianada, né, que o seu Joaquim Calmon acreditava muito, porque eles trabalhavam na lavoura cafeeira em Rio Bananal, que pertencia a Linhares, e então Linhares desenvolveu. Linhares não teve uma decadência econômica, tudo foi consequência. A madeira, aí o gado, o cacau intermediário, né? Primeiro o cacau, né? O cacau é que deu também a independência, a separação de Colatina. Eu devo estar fazendo esse registro, esse relato, né? Que um grande visionário que chamava-se Nestor Gomes, então na ocasião ainda era secretário, né? E depois ele passou a ser presidente da comarca, do estado, do Espírito Santo. E ele cedia glebas de terra a pequenos agricultores, inclusive levava para a Bahia para fazer capacitação, como para ter o manejo do cacau naquela época. Foi quando da vinda, já nós estamos falando agora da vinda de Filogônio Peixoto, que foi o primeiro que fez o plantio em alta escala do cacau em Linhares. Então, na Fazenda Maria Bonita. Na Fazenda Maria Bonita de Filogônio Peixoto. Então, essa plantação em alta escala deu-se com Filogônio Peixoto na Fazenda Maria Bonita e muitos outros que vieram junto com eles. Então, o cacau é um grande impulsionador do desenvolvimento de Linhares. Bacana. Ó, tem gente participando também, não botou o nome aqui. Boa noite, parabéns pela entrevista, aula top e magnífica. E só lembrando que há uma homenagem a Dom Pedro II no bairro Interlagos, com o nome de rua. Eu acho que tem, né, no Interlagos. Legal. Pois manda seu nome também. Você que está participando aqui, valeu pelo carinho, pela audiência também, participando com a gente. O Hilber, quem quiser contribuir com a Serliges, o que a pessoa deve fazer? Se ela tem um relato histórico, olha, meu pai deixou um relato histórico que eu penso ser importante, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Isso é importante, é válido? Nós estamos almejando e buscando, através de projetos, né, que a Serlige ela não tem dotação financeira. Ela é mantida pela municipalidade, alguns funcionários, o local, água, luz, telefone, etc. Né? Mas são muitas coisas. Hoje nós temos registros ainda no acervo estadual para que a gente busque esse registro, para que compunha o nosso acervo. Né? Nós precisamos fazer toda a digitalização do nosso acervo, nós precisamos de dotar a casa com computadores novos, para que facilite mais, para que a gente não fique fora do mundo digital. Claro. Hoje não se vive mais. Uma casa dessa ela não pode ficar presa dentro daquela casa. Uma internet de qualidade. Exatamente. Então ela tem que sair dali. Entendeu? Então foi o que nós tentamos fazer anteriormente, era buscar. Levamos os alunos ali para dentro, nós vamos nas escolas, incansavelmente, qualquer escola, qualquer ocasião e qualquer assunto. E agora nós precisamos da mídia digital,
para a gente disponibilizar. E qualquer que seja relato, como nós temos uma história fragmentada, tem muitas pessoas que acham, mas tal livro não fala da minha família. Existem coisas que você pesquisa e não acha, existem coisas que estão na nossa gaveta que você não propaga e fica para você. Sim. Então aquilo que fica só para nós, ela deixa de ser propagada. É verdade. Então é por isso que esse é o incentivo de cada um. Como é bonito e interessante você chegar com a história lá na Serlige aqui. Não, lá nós recebemos tudo que diz respeito à história de Linhares. Então isso é fundamental para que a gente reescreva. Então hoje já tem foi lançado um livro da Milena Fratelli, A Nova Face. Porque a gente muito comum, porque os primeiros habitantes de Linhares, então foram aquelas famílias, Calmon, Pedrinha, Nogueira da Gama, Machado, etc. Então está dando outra face a outras famílias, etc. Esse livro da Milena é interessante, que ele cita outras pessoas que não fazem parte desse clã, dessas famílias tradicionais, das pioneiras, das pioneiras, entendeu? Mas que estão fazendo alguma coisa. Porque nós não estamos falando só de linharense. Todos aqueles que vivem aqui e gostam de Linhares, há muitas pessoas que fazem parte da Serlige, briga, busca, pesquisa e realmente não nasceram em Linhares. Então, para mim, eu acho que linharense é aquele que vive aqui e briga por essa terra, briga no sentido de fazê-la ficar melhor. Esse é o interessante. Legal. É o Marcos de Souza que participou falando da rua lá no bairro Interlagos. Deixa eu falar aqui, o Valdir está perguntando então, é fato que a ponte Florentino Avidos era para a travessia do trem para São Mateus e que a ferrovia começou a ser construída na margem esquerda do Rio Doce? Sim, mas em Colatina. Em Colatina, que é essa ponte. Mas que essa estrada não foi concluída. Mas essa ponte, a primeira ponte de Colatina, que atravessa a cidade, que liga o centro de São Silvano, passava o trem antes. Isso aí eu tenho. Bacana. Valdir, tá aí respondido sua pergunta. Obrigado também. Mas não era em Linhares. Não, era em Linhares de Colatina. Inclusive, na ocasião, com relação à passagem documental, etc., para Colatina, como se foi muitos documentos, foi a Câmara, foi tudo para lá, se comemorava 22 de agosto, a data 22 de agosto, que é a data da emancipação política de Linhares. Então se comemorou isso muitos anos em Colatina também. Tanto é que ficou 22 de agosto. Não tem fato histórico nenhum em Colatina que registre 22 de agosto. E permanece até hoje como a data de Colatina também 22 de agosto. Outra questão que eu acho muito rica no município são alguns nomes que são homenageados em ruas também. E tem um tal de alemão, de Hans Moger, no bairro Conceição, a avenida fica lá, né? Quem foi esse alemão, professora? Helber, fala você. O Helber fala um pouquinho. Resumido, porque senão a gente tem outros fatos também. Não, eu posso porque falar. é até uma pronúncia difícil e um nome diferenciado de uma avenida de Linhares. Eu não cheguei a conhecer, mas quando aqui a gente chegou, não tinha nenhum médico em Linhares. Então, era tudo na farmácia dele. Ele fazia tudo. Teoricamente? Ficava perto da Praça Nestor Gomes, que hoje é a Praça dos Correios que a gente fala. Mas primeiro farmacêutico de Linhares, a gente pode falar? Pode. Eu acho que pode, sim. Porque até então não tinha ninguém. E vem para aqui... Porque doutor José, doutor Joel já vieram mais no final no e começo. Ele vem parar em Linhares. Vem parar em Linhares, não sei como. Sensacional. Para o linharense e os que viviam aqui, né? Seria muito difícil, né? Você fazer uma pronúncia Hans Moger. Então, quem que é o cidadão? Lá o seu Alemão. João. João Alemão, pronto. E ficou João Alemão. O nome era João Alemão. João Alemão. Todo mundo conhece só o João Alemão. Ia falar Hans Moger. Hans Moger. E aí a avenida leva o nome no bairro Conceição. Mas que a maioria não sabe quem era, quem Inclusive, foi. É citado nesse Guia Histórico Geográfico das Ruas de Linhares
Esse guia eu estava folheando aqui fora do ar, é sensacional, cita praticamente muitas das ruas e avenidas da cidade, onde começa, onde termina, e fala também quem foi essa pessoa, a importância dela para o município de Linhares. Que bacana, que legal. Deixa eu ver se a gente tem aí a produção, mais um depoimento, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, o Getúlio Pereira Neves, ele vai falar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta também, tem mais bate-papo das 6. A gente ouve o Getúlio e vai direto para o intervalo. Patrimônio histórico é a soma de realizações, de fatos, de acontecimentos, foi construído pela nossa sociedade que nos fez chegar até aqui. O patrimônio histórico, artístico, cultural é direito da sociedade assegurado na Constituição Federal. Sendo assim, o poder público tem a obrigação de dar acesso a esses bens ou a essas realizações, mas a população tem a obrigação de manter esses bens, de conservar esses bens, de tal maneira que eles possam estar acessíveis a todos e possam nos suceder, ou seja, estarem acessíveis a quem virá depois de nós. O patrimônio histórico não é só o patrimônio arquitetônico, mas também todas as outras realizações culturais, sejam elas literárias, pictóricas, fonográficas, fotográficas, etc. E também a soma dos nossos costumes e das nossas tradições. Nesse sentido, é que todos nós somos responsáveis pela conservação do nosso patrimônio histórico, para que possamos bem usufruir dele no processo diuturno de construção da nossa identidade. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Fábio Dadalto Madeiras, sua loja especializada em portas, aduelas e alizares no bairro Araçá. Loja ampla, modelos variados e pronta entrega. Qualidade, requinte e bom gosto. Fábio Dadalto Madeiras, aqui realizamos o seu sonho. A casa é uma vida toda de trabalho. E cada detalhe é como se fosse uma parte de nós. Por isso, queremos sempre o melhor. A Galon Tintas entende você e tem o compromisso de oferecer o produto certo na medida correta. Se precisar, vamos até a sua casa. Afinal de contas, fazer parte do seu sonho é a nossa maior satisfação. Galon Tintas. O melhor serviço de internet banda larga da região já existe. Linhares Online. Uma equipe capacitada com equipamentos modernos e o melhor pós-venda do mercado. Planos de 30 a 120 mega, do corporativo ao residencial. A Linhares Online tem o que você precisa. Estabilidade e qualidade de navegação é aqui. Entre em contato e veja as melhores condições. Agende uma visita. Linhares Online, conectividade e soluções. A Mecânica do Trevo informa. Manutenção não é só na hora da viagem, é para todo dia. Além de serviços de mecânica em geral, trabalhamos com carros a diesel, utilitários e de passeio. Conferimos eletronicamente o tipo de óleo que o carro usa e precisa. Tudo isso com uma equipe especializada e com certificado de respeito ao meio ambiente. Mecânica do Trevo, há 44 anos evoluindo como oficina de referência em Linhares. A Autoescola Monte Verde acredita em Linhares, a melhor cidade do estado para trabalhar e morar. Autoescola Monte Verde e Monte Verde Cursos, com sede própria no bairro Conceição. Autoescola Monte Verde, no bairro Interlagos, em frente à nova pracinha. E no bairro Shell, com pista de moto igual a do Detran. A comunidade de Linhares pode contar com a Autoescola Monte Verde, sempre investindo para melhor atender, tanto em segurança, conforto e comodidade a todos.
Ótica Avenida. Credibilidade, confiança e tradição desde 1977. Uma equipe super capacitada, onde você é atendido com consultores treinados para te dar todo o suporte na escolha de seus óculos e de suas lentes. As últimas novidades e as melhores grifes em óculos de sol e de grau. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. A Ótica Avenida segue todos os protocolos e orientações de saúde com todo cuidado. Ótica Avenida, no centro de Linhares e Shopping Pátio Mix. Imagina o seu quarto transformado em um ambiente multifuncional. Com o lançamento Roupeiro Home Office é possível. Por apenas 12 de R$ 101,70, você deixa o seu ambiente com muito mais comodidade. Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Além das perdas de muitas vidas, a pandemia também afeta a economia. Com a perda de milhares de empregos, muitas famílias sofrem e se encontram em situação de pobreza. Linhares Sem Fome, uma ação solidária. Precisamos nos unir e ajudar quem mais precisa. Procure os locais de arrecadação e faça a sua parte. Contribua com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal ou pelo Pix. A Esperança agradece. Apoio Rede Sim, Prefeitura de Linhares. Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6, também na Rádio Sim FM. Lembrando para você, a reprise acontece no domingo à tarde dos programas durante essa semana, tá certo? Bate-papo das 6 reprisado neste domingo, e você acompanha também na nossa TV Sim. Gente, eu tinha falado sobre o pronunciamento do governador, ele segue acontecendo, e a informação só que chega, não tem ainda a divulgação oficial do mapa, é que nenhuma cidade está em risco extremo mais no Espírito Santo. E o mapa vai ser divulgado, e claro, a gente vai divulgar também nos nossos telejornais, nos nossos canais de comunicação. A gente segue com o papo aqui. O Helber queria falar um pouco agora, voltando a falar dos 29 anos da Serliges aqui de Linhares, do patrimônio de Linhares. Fala um pouquinho, Helber. Então, nós temos citado na lei orgânica do município de Linhares, como patrimônio, nós temos a Igrejinha Velha, Praça 22 de Agosto e o Mirante, a Ilha do Imperador, o Farol de Regência, o Delta do Rio Doce, o Cais do Porto do Rio Doce, o Cais do Porto das Pedras, aonde Dom Pedro aportou em 1860. Esse eu não sei onde fica, então... Esse Cais do Porto das Pedras, ele por privilégio meu, ele fica em frente à minha casa, mas nós ainda vamos torná-lo visitável, que hoje ainda não está, mas foi ali que Dom Pedro, em 1819, quando foi feita a primeira perspectiva de Linhares, a Banda do Rubim, e encontrado por Maria Lúcia Grossi Zunti na Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, essa obra que eu chamo que é a Certidão de Linhares, né, que foi feito esse relato como prestação de conta nesse levantamento, e aqui relata muito bem aqui o complexo arquitetônico da Praça 22 de Agosto, com a igrejinha ao fundo, e aqui é a junção do Rio Doce com o Rio Pequeno, o Rio Juparanã, que foi onde Dom Pedro aportou. É aqui que é o Porto das Pedras. Hoje eu tenho até o privilégio que eu moro em frente. Vejo isso aqui todo dia. E aqui foi muito bem feito, né, essa coisa, e no esforço incomum da Maria Lúcia, muitas viagens ao Rio de Janeiro, ela descobriu isso, e é lançado no seu livro, que nós chamamos que é a Certidão de Linhares. Que legal. No Marco Zero, que é a Praça 22 de Agosto. Muito bacana. Então, um pouco do patrimônio também da nossa cidade. E a professora Zilá também gostaria de falar um pouco da identidade, né? E é importante, todo povo, toda cidade tem sua identidade, né, professora? Linhares, como ela se desenvolveu muito, ela se perdeu no seu próprio desenvolvimento. Em 1800, Linhares era habitado pelos botocudos, né? E esses botocudos, eles não tinham morada fixa.
Então, eles nada deixaram para que a gente pudesse saber, né? Porque não tinha cabanas, não tinha nada. Depois, as pessoas que vieram a Linhares vieram para proteger o Rio Doce dos Botocudos, né? Para que pudesse chegar a Minas Gerais. E daí por diante ficou uma época bem sem ser habitado, porque aqui tinha muitas doenças, né? Tinha malária. Os botocudos parece que não eram fáceis. Que não eram fáceis, eram perigosos mesmo, atacavam. E depois que começou a se desenvolver foi com o cacau, já na década, foi uma década perdida, né? E então, no século XX, né? Que começou a desenvolver com cacau, depois veio a madeira, aí a madeira terminou, tinham derrubado as matas, aí veio o café, veio o gado, o café, né? Quase que na mesma época, o petróleo. E Linhares, eu acho que é uma das cidades do Brasil que mais se desenvolveu. Então, veio gente de tudo quanto é canto. Então, não tem uma identidade. E tem muita gente que vem a Linhares com muita sede ao pote. Uhum. Ela vem querendo logo ficar rica. Não vem com o intuito só de trabalhar, né? Porque aqui parece que é a terra prometida. Então, não é bem isso, né? Tem muito trabalho por trás disso. Então, cresceu muito, né? E não tem uma identidade, uma identidade polivalente. Sim. O crescimento e o nascimento de Linhares, a gente vê que foi uma das últimas cidades a nascer no norte, né? Nós temos São Mateus, 1544, 1566 já era São Mateus. Aracruz, Vila Velha, 1535, etc. E Linhares, 1800. Essa dificuldade, isso tinha um porquê. Era proibido qualquer movimentação ao longo do Rio Doce. Porque a coroa portuguesa, ela tinha receio que houvesse qualquer contrabando de ouro e pedras preciosas das Minas Gerais. E aí, com a escassez, eu estou falando já no século XIX para cima, do ouro e pedras preciosas, então ficou essa região do Espírito Santo uma região pobre. Ninguém mexe ali que se tiver ouro da coroa. Aí foram buscar a abertura, aí tinha vários problemas. Nós tínhamos o Rio Doce, a foz do Rio Doce Bravia, o Rio Doce bastante, para você adentrar aquela foz, tinha a parte dos botocudos, mas nós estamos falando em 1800, quase inadmissível, né, que de 1500 a 1800, 300 anos após, ainda a gente tivesse que estar montando quartéis para dar proteção para que as pessoas habitassem, etc., e fazendo alguma coisa, ou no máximo espantando os indígenas dessa região, que eram os donos da terra naquela. Então deveria ter sido feita uma coisa melhorada, e o que não foi. A gente sabe muito bem, a história às vezes não conta um pouco distorcida, mas foi essa a razão porque Linhares foi um dos últimos municípios a nascer nessa região do norte. Muito bem explicado. Gente, o tempo está esgotado, infelizmente. Foi uma aula, Serliges, 29 anos, que cuida da nossa história, do nosso patrimônio. E, claro, a gente aprendeu muito nesta hora que estivemos juntos aqui no Bate-Papo das 6. Hilber Nascimento, obrigado mais uma vez por abrilhantar o programa e trazer tanta história para a gente. Obrigado e boa noite, bom final de semana. Com muita honra, novamente, essa emissora que tem crescido bastante junto com Linhares. E Linhares hoje, eu sempre falo, Linhares de Roberto Calmon a Guerino Zanon. Quem conheceu e conhece, eu gostaria de deixar para todos aqueles que não conhecem Linhares, que é a frase de Gláucia Lígia Rabelo Leal. Conhecer Linhares é contemplar belezas e respirar progresso.
Boa noite. Bacana. Professora Zila Maria Sabaini, obrigado mais uma vez pela aula também e volte sempre em outras oportunidades. Certo. Obrigada. Tá certo, então. Gente, essa edição do Bate-Papo das 6 fica por aqui. A reprise no domingo à tarde. Obrigado você que nos acompanhou também na Rádio Sim FM. Desde já, um ótimo final de semana e um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. O desemprego gerado pela pandemia da Covid-19 tem levado muitas famílias à miséria. 500 mil de capixabas vão dormir esta noite sem saber o que comer amanhã. Você pode mudar essa realidade. A solidariedade deve ser mais rápida que a fome. A fome não espera. Faça sua doação para a campanha Rede Sim contra a Fome. Para mais informações de como doar, acesse simnoticias.com.br. Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Obra da passarela que ligará os bairros São José e Palmital avança. No setor de polícia, armas e drogas foram apreendidas em Linhares. Nossa equipe foi à penitenciária de Linhares conhecer como funciona o trabalho de ressocialização dos detentos. Polícia Federal em São Mateus apura falsificação de moeda e estelionato. A cidade de Jaguaré se prepara para mais uma colheita do café. E ainda no esporte, o time de São Mateus tem mais um jogo neste sábado, válido pelo Campeonato Capixaba. Essas e outras notícias a partir de agora no Sim Notícias. Nós começamos a edição de hoje trazendo o que é destaque no setor de polícia com a repórter Luana Luiz. Ela vai trazer um giro com as informações. Durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Movelá, em Linhares, foi avistado um indivíduo que havia sido preso dias atrás no bairro Santa Cruz com mandado de busca e apreensão e tráfico de entorpecentes. Durante revista pessoal, foi encontrado com o mesmo um pedaço de maconha pesando aproximadamente 20 gramas, R$30 em espécie e um aparelho celular marca Asus. Em um lote baldio próximo ao local da abordagem, foi localizada uma sacola contendo em seu interior 98 buchas de maconha, 28 pinos de cocaína e 23 pedras de crack. O menor e o material apreendido foram conduzidos e entregues à 16ª Delegacia de Linhares. A Polícia Militar recebeu diversas denúncias de um indivíduo que estava praticando comércio ilícito de drogas na rua São João Pedro da Silva, no bairro Santa Cruz. Ao realizar o patrulhamento no local, foram encontrados Cliver Bonfim da Silva e Kleber Alcino da Costa Júnior, saindo de uma casa. Foi quando a PM realizou a abordagem e encontrou dentro do bolso de Kleber 2 buchas de maconha e, ao consultar seu nome via CISPES, foi encontrado um mandado de busca vencido. A droga foi encontrada na casa de Cliver e 5 cargas de crack estavam no banheiro da residência. Durante a abordagem, foi encontrada também uma moto deitada no quintal da casa. A Polícia Civil de São Gabriel da Palha expediu um mandado de busca e apreensão em desfavor de Bruno Wellington Silva Soares, por tratar-se de pessoa de alta periculosidade com atuação nos crimes de tráfico de drogas
e homicídios nas cidades de São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Jaguaré, e estaria residindo na fazenda Nossa Senhora da Conceição. Bruno não foi localizado. Foi detido o proprietário da fazenda pela posse de uma espingarda brocada para calibre 22. Foi apreendido também 4 câmeras de monitoramento, R$ 154, uma relepa, um drone, uma bucha de maconha, 55 gramas de crack e 4 papelotes de crack. Durante um patrulhamento, foi visualizado um indivíduo com uniforme de detetive particular, com algemas na cintura e visivelmente armado. Foi realizada a abordagem e visto que se tratava de Levi Alves dos Santos, o mesmo encontrava-se com sua arma calibre 9mm e apresentou um documento de registro de sua arma, mas informou que não possuía o porte da mesma. Devido a isso, ele foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Durante o patrulhamento às margens da BR-101, a Polícia Militar visualizou um táxi de Sooretama com 3 indivíduos como passageiros que, ao perceberem a atenção que os militares empregaram no veículo, demonstraram nervosismo e faziam movimentos suspeitos no interior do carro. Foi feito então um acompanhamento tático e, devido ao grande fluxo de veículos, os indivíduos foram abordados próximo à empresa Itatiaia. Ao realizar buscas, foi apreendido um revólver calibre 38 carregado com 6 munições intactas, 400 gramas de maconha, uma bucha de maconha e R$ 115 em espécie. Todo o material e os detidos foram entregues no DPJ de Linhares. E ainda no setor de polícia, a Polícia Federal em São Mateus, no norte do estado, apura falsificação de moeda e estelionato. Confira na reportagem. Na operação desta quinta-feira, que também investiga a falsificação de moedas, foram apreendidos documentos de identidade falsos, documentos de veículos em branco, além de carimbos, blocos de atestado médico em branco e equipamentos de mídia. E vale frisar, os envolvidos podem pegar até 5 anos de prisão. É o trabalho forte da Polícia Federal no município de São Mateus, combatendo a falsificação de moedas. E um engavetamento aconteceu por volta do meio-dia na BR-101 em Linhares, em frente à Rede Sim. 5 veículos foram envolvidos, porém, 2 deles não sofreram avarias. Por sorte, nenhuma pessoa ficou ferida. O trânsito ficou lento por alguns minutos devido ao acidente. Os condutores dos carros que se envolveram no engavetamento entraram em consenso e não fizeram a ocorrência na Polícia Rodoviária Federal. Pouco tempo depois, eles saíram do local e o trânsito fluiu normalmente. E essa matéria é muito importante porque muita gente pensa que presídio é lugar de abandono. Mas na penitenciária de Linhares, um projeto inovador está sendo feito para a ressocialização dos detentos, aliando o trabalho e a qualificação profissional. A nossa reportagem foi até a instituição e acompanhou um dos diversos ofícios ensinados por lá, o da fabricação de blocos de concreto. Confira na reportagem. Um dos mais antigos presídios do estado está em Linhares. Construído em 1993, é hoje o local que abriga internos no regime semiaberto e provisório. Nessa imagem de cima, nota-se que ele tem um formato de um revólver calibre 38 deitado. O local é uma espécie de preparação para a volta ao seio da sociedade, dentro da ideia de estar ressocializado. Para conseguir esse objetivo, a direção do presídio precisou inovar com diversos projetos. Não é apenas trancar o interno, mas confiar que ele se arrependeu do ato que o trouxe para cá. Uma das ideias para ocupar as mentes dos internos é usada na construção civil, em diversas obras em Linhares. Estamos falando de uma fábrica de blocos. O diretor do presídio, Vinícius Narciso, afirmou que esta foi uma ideia projetada com toda a equipe que hoje atua na casa. Olha, a ideia surgiu da equipe, toda a nossa equipe. Por quê? Quando a gente veio para essa unidade era muito tensionada e a gente tinha que achar alguma maneira de distensioná-la.
e entender um pouco da massa carcerária, a especificidade de cada interno que a gente tinha aqui. O que acontece? Com isso, veio a ideia da fábrica de blocos, com a expertise de alguns internos, pedreiros, que é um carro-chefe que a gente tem aqui, pedreiros, pintores, auxiliar de pedreiro. A gente conseguiu, através de alguns empresários da cidade, através do Concel, que é um parceiraço nosso, esse link foi muito importante, a gente conseguiu angariar a fábrica de bloco, começando artesanalmente, feito na mão mesmo, e futuramente, logo após, com alguns parceiros, eles viram a necessidade no Polo Moveleiro de fazer galpões, e encaixou o bloco. É uma produção em ritmo acelerado para atender uma demanda que só cresce. A gente tenta passar um pouquinho, o interno ele está preso porque ele infringiu alguma norma ou feriu a sociedade. Através do trabalho, a gente tenta dar o retorno para a sociedade desse interno e tenta trabalhar ele para o retorno, porque o interno vai sair. E isso é um sucesso. E sem tirar que a qualidade do nosso bloco e o preço é muito mais vantajoso com a gente aqui. Vale lembrar que os internos que atuam nesta fábrica, dentro do espaço do Presídio Regional de Linhares, não recebem remuneração. Olha, hoje a gente tem um interno que é remunerado aqui dentro, que é o coordenador, o interno Adelso. Os outros são através da remissão. Eles trabalham 3 para ganhar 1. E isso remina a pena dele. Então, mesmo assim, eles ganham a oportunidade de remir a pena aqui. Além de ser um trampolim para um trabalho externo remunerado. Que é aí que a gente vê a produção e a gente tenta abrir um horizonte, um leque para essa pessoa. As produções dessa fábrica de blocos vão parar em diversos lugares aqui do município de Linhares. Tem muitos clientes, inclusive do setor imobiliário. E tudo isso é cuidado por internos, como nós estamos vendo. Mas existe uma cabeça pensante, um coordenador, que também é interno. O interno Adelson Silva coordena outros 20 presos. Ele afirma que quando sair daqui, pretende atuar neste mesmo ramo, produzindo blocos. Como eu sou pedreiro, isso aí me ajuda muito já também, entendeu? E posso estar abrindo outras oportunidades na rua, entendeu? Agora é hora de conferir como fica o tempo para este sábado. O sábado será de tempo nublado e chuva fraca. Linhares com mínima de 21, máxima de 27 graus. Colatina, mínima de 17, máxima de 26 graus. Já São Mateus, mínima de 20, máxima de 28 graus. Capital Vitória, mínima de 20, máxima de 27 graus. Dá para perceber que o tempo mudou, o friozinho chegou, mesmo ainda estando no outono. E veja a seguir, a cidade de Jaguaré se prepara para mais uma colheita do café. Um instante só, eu volto já. Imagina o seu quarto transformado em um ambiente multifuncional. Com o lançamento Roupeiro Home Office é possível. Por apenas 12 de R$ 101,70, você deixa o seu ambiente com muito mais comodidade. Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. A melhor visão em todas as distâncias, você pode confiar. Ótica Veja. A Ótica Veja possui grande variedade de armações, lentes e óculos solar das melhores marcas e modelos e com um precinho que cabe no seu bolso. Óculos solar com até 50% de desconto. Armações a partir de R$ 99,00 e seus óculos de grau completo a partir de R$ 179,00. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Ótica Veja, há 45 anos sua melhor visão, próximo ao mercado municipal no centro de Linhares. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo.
A Autoescola Monte Verde acredita em Linhares, a melhor cidade do estado para trabalhar e morar. Autoescola Monte Verde e Monte Verde Cursos, com sede própria no bairro Conceição. Autoescola Monte Verde, no bairro Interlagos, em frente à nova pracinha. E no bairro Shell, com pista de moto igual a do Detran. A comunidade de Linhares pode contar com a Autoescola Monte Verde, sempre investindo para melhor atender, tanto em segurança, conforto e comodidade a todos. Além das perdas de muitas vidas, a pandemia também afeta a economia. Com a perda de milhares de empregos, muitas famílias sofrem e se encontram em situação de pobreza.